Olha, estas palavras em hebraico, elas formam o que talvez seja a declaração mais importante de todo o judaísmo. Mas veja bem, não é só uma oração para a gente recitar. É muito mais que isso. É uma proclamação, sabe? Uma afirmação fundamental sobre a realidade, que ecoa, há milênios. São 6 palavras, apenas 6 palavras, em hebraico antigo, tiradas direto do livro de Deuteronômio. E elas são literalmente o coração da fé judaica. Pensa só, são recitadas todo dia por milhões de pessoas e, historicamente, foram as últimas palavras de incontáveis mártires. E é isso mesmo. Não é um pedido que se faz. É uma afirmação poderosa. É como um mandamento para nossa consciência inteira se alinhar com a verdade única que transforma tudo. É, no fim das contas, um ato de testemunho. Ok, mas por quê, né? Por que essas 6 palavras têm tanto poder? O que é que está codificado nelas para que se tornem o pilar de uma fé inteira? Bom, para a gente entender isso, a gente vai precisar ir além daquela tradução mais superficial. A gente vai ter que decodificar cada pedacinho. Então vamos lá. A tradução que a gente mais ouve é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Tá certo? Tá, é precisa. Mas, olha, isso só arranha a superfície. A força de verdade está no significado mais profundo de 3 palavras-chave. Então vamos dar uma olhada nelas uma por uma. Vamos começar pela primeira palavra, que é a que dá nome para a declaração inteira, Shema. Se a gente traduzir ao pé da letra, significa ouve. Só que no hebraico, ouvir é uma ideia, assim, muito mais ativa, muito mais profunda. Não é só sobre registrar um som com os ouvidos, sabe? Chamar é um comando. É um processe isso, compreenda, integre essa verdade tão fundo, mas tão fundo, que ela se torne parte de quem a gente é. É um chamado à ação, tanto para a mente quanto para a alma. Beleza. E para quem é esse comando? Para Israel. E aqui, de novo, o significado vai muito além do óbvio. Não está falando só de uma nação ou de um lugar geográfico no mapa. Nesse contexto, Israel é o povo. Um povo cuja identidade, cujo propósito de existir está totalmente ligado a essa missão, testemunhar essa verdade fundamental da unidade divina. Ou seja, é uma identidade que é definida por uma missão. E isso tudo leva a gente para a palavra final, que é o conceito central, o coração de toda a declaração, Echad. É essa palavra que guarda todo o mistério e o poder do Shema. É importante entender. Echad não é só o número 1, tipo de contar 1, 2, 3. Não é isso. Significa uma unidade completa, total, que não dá para dividir. É a ideia de que absolutamente tudo no universo, toda a existência, vem de uma única fonte, que é transcendente e unificado. Aí surge aquela pergunta, né? Mas por que tem que ser em hebraico, se a gente já sabe a tradução? Não basta? E a resposta, segundo a tradição, é um belo e sonoro não. O idioma original é visto como insubstituível. Existem basicamente 4 razões principais para isso. Primeiro, acredita-se que o hebraico, por ser uma língua sagrada, guarda as frequências espirituais originais. Segundo, recitar em hebraico conecta a pessoa a uma corrente de 3.000 anos de história, usando as mesmíssimas sílabas dos ancestrais. Terceiro, cada letra ali tem um poder cabalístico. E por último, o idioma une judeus do mundo todo, como se todos falassem com uma única voz. E essa história do poder cabalístico, bom, isso abre uma porta para um nível ainda mais profundo de entendimento do Shema. Porque para os místicos, essa declaração não é só uma filosofia, uma ideia bonita, é uma ferramenta para unificar a realidade. A visão cabalística diz o seguinte: a gente vive numa realidade que parece dividida, certo? Tem o mundo físico, que a gente vê, que a gente toca, e tem o reino espiritual, que é invisível, transcendente. O grande objetivo do Shema, quando ele é dito com intenção, é justamente juntar esses 2 mundos, unificar esses reinos, declarando que, lá na essência, eles são uma coisa só. E o mais incrível é que a própria palavra Errat carrega esse segredo na sua estrutura. Olha só que interessante, as 3 letras em hebraico são como um mini-universo. O Aleph, que tem o valor numérico 1, representa a unidade de Deus. O Shet, com o valor 8, simboliza os 7 céus mais a terra. E o Dalet, com o valor 4, representa os 4 cantos do mundo físico. Juntando tudo, as letras estão dizendo que o Deus único está em toda a criação. E a numerologia não para por aí, não.
O fato de ter exatamente 6 palavras na declaração principal não é coincidência. Isso é visto como o espelho dos 6 dias da criação, o que reforça aquela ideia de que, ao proferir o Shema, de alguma forma se está participando do ato contínuo da criação. É bem profundo. Toda essa profundidade ajuda a gente a entender por que o Shema não é, sabe, uma peça de museu, uma relíquia histórica. É uma proclamação viva que pulsa e que ecoa através dos séculos em diferentes tradições. Um bom exemplo disso é na perspectiva messiânica. Quando perguntaram a Yeshua, ou Jesus, qual era o mandamento mais importante de todos, a resposta dele foi citar diretamente o Shema. Isso só confirma a importância central que ele tem, né? Colocando a unidade divina como o princípio fundamental de tudo. Então, como a gente viu, a força está em proclamar. Por isso, vamos passar pela pronúncia parte por parte. A primeira parte é Shema Israel. A segunda é Adonai Elohenu. E a terceira, Adonai Echad. Agora tudo junto fica assim. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. E tem um detalhe. Tradicionalmente, depois de declarar essa verdade em voz alta, uma segunda frase é dita, só que em voz baixa. É como se fosse uma resposta, um louvor àquela unidade que acabou de ser proclamada. E a tradução dessa bênção é: bendito seja o nome glorioso do seu reino para todo sempre. É um reconhecimento, sabe? Humilde e reverente da majestade que existe por trás dessa unidade. Uma conclusão realmente poderosa para a declaração mais fundamental da fé.